Aleluia, aleluia, Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. O
nesse momento. Obrigado, papai, pelos louvores aqui entoados. Obrigado principalmente pela tua presença, Jesus. E de nada seria, Pai, se isso não fosse a tua presença na tua casa, Jesus. Nós possamos continuar te agradecendo, te louvando, papai, dizendo como o Senhor é santo. Nós possamos continuar glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a oportunidade que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós, Pai. Que nessa noite nós possamos ainda ouvir a tua palavra, Jesus. Retira a nossa mente, que tu tenhas impedido de ouvir a tua palavra. Retira o nosso coração, Pai, que tu tenhas impedido de chegar até ti, Jesus. Nós possamos estar aqui hoje, papai, sensíveis a teu falar e sensíveis a teu agir, Pai, em nome de Jesus. Usa o teu servo nessa noite para trazer a palavra à nossa vida de transformação, Jesus. Usa o teu servo nessa noite, papai, para que ele possa falar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração deles, que nós possamos estar aqui, Pai, para ouvir o teu falar, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelas ofertas, pelos dias da tua casa, que o Senhor continue abençoando aquele que ofertou e aquele que dizimou, e mesmo aquele que nessa noite não pôde ofertar, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar com aquilo que nós necessitamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso louvor, que a nossa adoração chegue até o trono da tua graça, Papai, como um cheiro suave, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço ao Senhor, Pai, continue a falar com o teu povo nessa noite, continue a falar com a tua igreja nessa noite. Nós possamos sair aqui renovados pela tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos do irmão, deixa eu agradecer na palavra nessa noite. Glória a Deus. Você vai da igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 6, leremos os versículos de número 5 ao versículo de número 15. Mateus, capítulo de número 6, leremos os versículos número 5 ao versículo 15. O tema da minha pregação é: como devo orar? Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar apenas nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos entramos na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tome o teu assento. Jesus ensina os seus discípulos a orar e lhes diz para não orarem como os hipócritas, não serem como os hipócritas. O texto nos ensina a orar sem se amostrar. Versículo 5, vai acompanhando comigo essa leitura que diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
discípulos é sobre orar sem se exibir, ou seja, sem se amostrar, mas orar em verdade e orar sem ser hipócrita. Jesus está ensinando aos discípulos a orarem sem se exibir, porque tem gente que vai orar e quer se amostrar, coisa que ele é o dono da oração, mas na verdade não. Jesus está ensinando, ore, mas não fique orando sem se exibir. Ore sem se amostrar, porque realmente há pessoas que não sabem orar. Jesus está ensinando, ore, mas não ore como os hipócritas, que vão orar na rua e mostrar, eu sei orar, olha como é que eu oro. Mas orar em secreto. O ensinamento que Jesus faz aos seus discípulos é sobre orar sem se exibir, é orar sem se amostrar. A sua oração deve ser exibida somente ao Senhor e não para os homens. Jesus está ensinando, quando você for orar, não fique orando para se mostrar aos homens, não fique orando para se exibir aos homens, mas exiba-se ao Senhor. O texto ensina que a sua oração deve começar em oculto. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ore ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. A sua oração primeiramente começa no oculto. É em secreto que você deve começar a sua oração. E não se exibir. Jesus está falando que os hipócritas se exibem nas sinagogas e nas praças e nas esquinas das ruas. Eles não se exibem aos homens para os homens, para mostrar que eles sabem orar. Mas quando orares, é quando você for orar. Quando você for orar, ore ao teu Pai que está em secreto. Mas para orar você faça o quê? Entra no teu aposento ou quarto e fecha a porta, para que você não seja incomodado. Fecha a tua porta e ore ao seu Pai que está em oculto. E olha o que o texto diz: e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus fala para os discípulos que no aposento se inicia a conexão com o céu. E por esse motivo que a porta deve estar fechada, para não haver interrompimento naquele momento. É em secreto que o Pai vê e em oculto te recompensará. O Senhor te convida nesta noite a entrar no teu aposento e falar com Ele secretamente. O Senhor te convida a colocar-se de joelhos perante a tua cama e falar para Ele aquilo que o teu coração queima, aquilo que o teu coração deseja falar com o Senhor. O texto também nos ensina a orar sem repetições. Versículo 7 vai dizer o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já viu aquela pessoa que quando começa a orar, começa a repetir a mesma coisa? Começa a fazer a repetição da mesma coisa: Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Não, Jesus está falando, e quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios. Quem é que faz a repetição? Os gentios. Gentios é aquele que não faz parte da família dos judeus, não faz parte da nação dos judeus. Não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que por falarem muito serão ouvidos. Não, a sua oração ela deve ser sincera, a sua oração deve ser direcionada a Deus, a sua oração não deve ser uma exibição, a sua oração deve ser um momento de fala com o Senhor. O ensinamento é sobre utilizar palavras que vão ser entendidas. Ele compara a repetição da oração dos gentios, por repetir a mesma coisa serão ouvidos. O que Jesus quer dizer é o seguinte: a sua oração deve ser objetiva e simples. A sua oração deve ser objetiva e simples. É esse o foco da sua oração: ser objetiva, para que o Senhor, ao recebê-la, entenda a tua petição. Ele entenda aquilo que você está pedindo a Ele. O texto também nos ensina a não se assemelhar aos gentios, pois o Pai sabe o que você precisa. O versículo 8 vai dizer: não vos assemelheis, pois a eles quem? Aos hipócritas e aos gentios. Pois é necessário
Eles não estão orando com o coração, mas com os lábios, apenas com os lábios. Eles estão fazendo isso para se exibir, para se mostrar. Já viu gente se amostrando? Pessoas que fazem isso para chamar a atenção? Não é isso que o Senhor quer. A única atenção que você deve chamar é a atenção dele. É a atenção do Senhor que você deve chamar. Não sejam exibidores e nem repetidores, porque o Pai sabe e conhece a sua necessidade muito antes de você dirigir a palavra. Mas por que Jesus nos convida a orar? Porque Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir dos teus lábios o que você quer pedir a Ele. Mesmo Ele sabendo, mesmo Ele conhecendo, Ele quer te ouvir. A mesma coisa é de um filho quando pede ao pai um brinquedo. É a mesma coisa que o Senhor quer. Peça a mim que eu te dou, mesmo eu sabendo a sua necessidade. Peça a mim que eu te dou. Eu te ouço, peça a mim. Como devo orar? Versículo 9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, o ensinamento para orar é evocar o nome do Senhor e convocá-lo para uma conversa. Nós temos aqui nessa estrutura um vocativo, Pai Nosso. Vocativo vem do latim vocare, que significa chamar. Ou seja, Jesus está nos ensinando: antes de você orar, convoque. Chame Ele para uma conversa, chame Deus para uma conversa. A oração já inicia com o vocativo Pai Nosso. Pai Nosso. E a segunda coisa que ensina é glorificar o nome dEle. Olha o que o texto diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Olha a estrutura dessa oração que Deus ensina: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, convocá-lo. Está falando para a gente convocar ao Senhor, chamá-lo para uma conversa. E este que estais nos céus é um apóstolo explicativo, está explicando que Pai que nós devemos convocar. Não é o Pai da mentira que a Bíblia relata, mas o Pai celestial. É por isso que está explicando: Pai nosso que estais nos céus. Ele está nos céus, Ele tem governo sobre os céus e na terra também. Santificado seja o teu nome, ou seja, glorifica o meu nome. Santifica o meu nome. Glorifica o meu nome. Convocar o reino e a vontade dele. Versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira coisa que nós devemos fazer é convocar que o reino venha a nós. A oração está ensinando: venha o teu reino, e para que o reino venha, você tem que convocá-lo. Para que o reino do Senhor venha, você tem que convocá-lo. O texto está falando o seguinte: peça a Deus que a vontade dele seja feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está falando? Primeiramente, peça que o reino venha. E peça que a vontade dele seja feita aqui na terra da mesma maneira que ela é feita lá no céu. Mas que a vontade dele prevaleça sobre a sua. Que a vontade dele esteja prevalecida sobre a sua vontade. Pedir pelo pão de cada dia e perdoar as nossas dívidas. Versículo 11 e 12. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Peça pelo pão de cada dia e que Ele perdoa os seus pecados. É o que Jesus está ensinando para nós. Quando você for pedir, peça primeiro o pão de cada dia e que Ele perdoe os seus pecados, e que Ele perdoe as suas falhas, e que Ele perdoe as suas faltas. Tem muita gente que não ora pedindo ao Senhor o pão de cada dia. Jesus está dizendo: olha, primeiro peça a Ele o pão de cada dia e perdoe as nossas dívidas,
perdoamos os nossos devedores. E aqui tem uma corretada na nossa cara. Olha o que Jesus está falando para nós falarmos para Deus: perdoe os meus pecados assim como eu perdoo o outro. Aí vem o Senhor te perguntando nessa noite: você tem perdoado para que eu te perdoe? Você tem recebido perdão para que eu te perdoe? Você tem perdoado para que o meu perdão venha até você, para que eu receba perdão para você? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, como o pastor fala, não é todas as pessoas que devem fazer essa oração. Assim como nós, quem eu e você, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós temos perdoado? Mas olha o que o texto diz: peça a Ele que perdoe, o propósito de cada dia nos dá hoje, que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixar cair em tentação, versículo 13. E não nos introduz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga a Ele que não lhe seja permitido a condução à tentação, mas que do mal Ele te livre. Declare a Ele que o poder, a glória e o reino é dele. E peça a Ele que livra do mal, porque Ele tem o poder de fazer isso. Por que livrar-nos do mal? Porque muitas das vezes a gente ora muito pelos outros, esquece de orar pela gente. Certa vez eu estava fazendo um questionamento a respeito da oração. Por que nós, cristãos, oramos tanto e às vezes a gente passando na rua escorrega e quebra a perna, ou está fazendo serviço dentro de casa, cai e machuca o braço, e o bêbado está andando na rua embriagado, cai de moto e não leva um arranhão, cai de moto e não machuca? Por quê? Eu fui fazer esse questionamento e a gente estava lá nesse dia. Aí Deus falou em mim, por quê? Eu reclamando sobre isso, falando a respeito da oração, que a gente ora, mas às vezes a gente cai e machuca, e uma pessoa que está lá fora recebe livramento, e a gente que ora não recebe livramento. Aí olha o que o Senhor falou comigo através da boca da minha boca: é porque você não está orando por você. Porque às vezes a gente ora muito pelos outros, e o Senhor faz o que você está pedindo, o Senhor vai dar livramento. É por isso que quem sai bêbado cai e não machuca. É por isso que quem sai bêbado anda de moto e não machuca. Por quê? Você ora para Deus dar ele livramento. Agora você não ora por você para Deus te dar livramento. E é por isso que às vezes você cai e machuca. Aí o Senhor está te ensinando nessa noite: olha, peça para Ele livrar você do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí eu aprendi a orar assim, minha avó me ensinando: cubra-me, ó Senhor, com teu manto e livra-me do mal, dê a mim livramento. Porque quando eu oro mais pelas pessoas, eu esqueço de orar por mim. E é por isso que às vezes eu caio e machuco, sofro uma coisa terrível. Aí o Senhor está me ensinando: pensa para que eu te livre do mal. Porque às vezes a gente ora mais pelos outros. Já reparou? Você ora mais pelos outros e se esquece de orar por você. Às vezes você ora mais pelo teu filho, pelo teu marido, e se esquece de orar por você. Aí você cai na vida, aí você pergunta: Senhor, por que você permitiu que eu caísse? Aí o Senhor pega um papinho assim: você não pediu para eu te livrar. Você está pedindo pelo outro, você está se esquecendo de pedir por você. Mas na tua oração, peça para eu livrar o outro e livrar você também. Por quê? Meu é o poder, meu é a honra, e minha é a glória para todos sempre. Amém. Peça a Ele que não lhe permita a condução à tentação, mas que do mal Ele te livre. Perdoe para receber perdão. Versículo 14 e 15 vai dizer o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoe para que o Pai Celestial também perdoe. Mas se não perdoares, o Pai não te perdoará as suas ofensas. Te ensinando: olha, para você receber perdão, você tem que perdoar. Para você receber perdão, você tem que perdoar. Porque se você perdoar, o Senhor te perdoará.
Se você perdoar, o Senhor te perdoará. É uma coisa simples, mas tem muita gente que não sabe orar. Eu também te ensino a orar. Para você orar, oração é uma conversa com o Senhor. Oração é uma conversa com Deus. Ah, irmão, eu tenho vergonha de orar em público. O Espírito Santo ora por você. Ah, mas eu não consigo orar. O teu choro é oração. O teu choro é oração. Às vezes você não consegue expressar com palavras, mas as suas lágrimas vão falar para o Senhor aquilo que é necessário. Aquilo que o teu coração não consegue falar através da tua boca, as tuas lágrimas vão falar. O Senhor está te ensinando a orar nesta noite. Para orar, convoca a minha presença. Para orar, convoca a minha presença. Para orar, convoca o meu nome no meio do teu quarto. Mas como é que você vai falar com o Senhor sendo que você não convida para uma conversa? É a mesma coisa que a gente está conversando em quatro paredes. Quando você quer contar algo para o seu amigo, você não chama ele para um cantinho. Olha, tem um negócio que eu vou contar para você. É a mesma coisa de falar com Deus. Chame ele para conversar com você. Chame ele para ter uma conversa com você. E tem muita gente que tem vergonha do Senhor. Ele não tenha vergonha do Senhor, porque ele não é bicho, ele não morde. Ele é teu amigo. E primeiramente, principal, ele é Senhor. Você não pode esquecer disso. Ele é Deus. Ele estará disposto para te ouvir. Ele não é surdo, ele não é mudo, ele não é um Deus parado. Ele sobrevoa nas asas de Deus que passa pela terra. Ele não é parado, ele ouve as suas orações. Ele vê o teu gemido. Mesmo você não conseguindo, ele enxerga as suas lágrimas. Ah, mas o Espírito Santo me ensina a orar. Ele te ensina a orar, mas a primeira coisa deve partir de você, para que ele conduza você nas palavras. Ah, mas eu não sei orar bem. Eu não sei orar bem. O Espírito Santo fala por você. O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo te usa. Ele foi derramado e foi entregue a você. Ele se move dentro de você. Ele não fica parado. O teu templo é o corpo do Espírito Santo. O teu corpo, aliás, é templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não habita em lugar sujo. O Espírito Santo não habita em lugar imundo. Mas para você ter um relacionamento com Deus, o texto vai dizer, ó, entra no teu aposento. Entra no teu aposento e fecha a tua porta. Por que fechar a porta? Para livrar de encontro. Para livrar você de perder o foco. É a mesma coisa quando você vai ler a Bíblia. Aí começa uma ligação. Passa uma coisa na televisão, tem gente que até televisão para ligar. Aí você não sabe se você está focado na palavra ou está focado na televisão. Ou tem alguém ligando para você. Aí chega um perto do seu ouvido, aí ele grita na panela que você esqueceu lá no fogo. Aí você tem que correr para desligar. Aí o Senhor está falando, entra no teu quarto, fecha a porta para livrar de comodismo, para livrar de coisas que vão tirar você do foco, para que a conversa agora é comigo. O relacionamento agora é comigo, agora eu quero te conhecer. Eu quero conhecer você. Convoque ele para estar no teu quarto. Comece a falar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Chame ele e glorifique o nome dele. Chame ele e glorifique o nome dele. Porque o nome dele deve ser glorificado. O nome dele deve ser exaltado através da nossa vida. Fala para ele, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque muitas das vezes nós queremos que a nossa vontade esteja em primeiro lugar. Mas o Senhor está falando para você, a sua vontade não, amém. Porque os meus planos são melhores dos meus seus. Os meus planos são melhores dos que os seus. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas introduzem para o mal. Jesus diz para primeiro pedir que o reino venha e que a vontade dele seja feita. Você tem pedido que a vontade do Senhor seja feita na tua vida? Você tem pedido para o Senhor que a vontade dele prevaleça sobre a tua vida? Porque a gente só quer pedir, mas a gente também tem que ser grato. Não adianta pedir e não ser grato. É a mesma coisa de você olhar para Deus pedindo um carro, mas você não tem carteira. É a mesma coisa de você orar pedindo para Deus uma casa, mas não tem um terreno, não tem estrutura, não tem pensamento. Aí Deus vai te dar um carro, mas você não tem carteira,
situação na base. Olha, eu quero um carro, mas primeiro eu vou tirar minha carteira. E aí sim você pede para Deus um carro. Porque não vai adiantar nada você pedir para Deus um carro e não ter carteira. Aí você tem um carro, aí vem a polícia e ele não tem um carro. Aí não vem você lamorear com o Senhor porque a polícia ele não tem um carro. Você não tem carteira. Vai ficar lá à toa, então? Vai ficar lá parado no Rio? Não. O que o Senhor te dá, porque você pediu. Aí quando eu peço ao Senhor que cura uma pessoa, você está pedindo para Deus curar aquela pessoa. Mas para ele curar, a vontade dele deve ser feita. Ele cura se ele quiser. Ele curando, ele é Deus. Ele não curando, ele é Deus. Ele abrindo porta, ele é Deus. Ele não abrindo, ele é Deus do mesmo jeito. Independentemente da sua escolha, da sua vontade, ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Peça a ele o pão de cada dia. Você tem pedido ao Senhor o pão de cada dia. Não tem pedido a ele aqueles materiais. Aí depois vai reclamar, lá em casa está faltando isso, faltando arroz, faltando feijão, faltando isso, aquilo. Mas você não tem pedido a Deus bens materiais, você tem pedido a ele o pão de cada dia. Você não tem pedido a Deus, Senhor, me dê um carro, me dê um celular, me dê uma televisão, me dê um emprego. Mas você não pede pelo pão de cada dia. O teu sustento vem do Senhor. Não se esqueça que Ele é o teu respaldo. Não se esqueça que Ele é o teu respaldo, Ele é o teu suporte. Para que as coisas venham até você primeiro, é preciso falar com Ele. Não é porque está dando tudo certo que é permissão dele. Às vezes tem coisa dando certo, mas tem o diabo trabalhando. Peça a Ele pelo pão de cada dia e que Ele perdoe as nossas dívidas. Porque muitas das vezes a gente não recebe aquilo que pedimos, porque às vezes pedimos mal. Às vezes a gente pede as coisas para Deus com dúvidas. Eu tenho refletido sobre isso. Porque às vezes a gente ora para Deus curar, mas sabe aquela incerteza? Será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Quando fala aquela palavra, câncer, não temor dentro de você. Sim, não temor. Porque a gente vai falar, Senhor, cura aquela pessoa daquele câncer. Mas eu tenho certeza que dentro do teu coração você está duvidando. Será que Deus pode curar o câncer? Será que Deus pode curar aquela enfermidade? Será que Deus pode restituir a estrutura daquela pessoa? Será que Deus tem o poder para fazer aquele drogado sair daquele mundo? Será que o Senhor tem poder para fazer aquela pessoa sair daquele leito que está lá entre a vida e a morte? Dá uma incredulidade dentro da gente, mas o Senhor está te falando, eu sou Deus. Eu tenho poder para fazer coisas inimagináveis. Aquilo que você não consegue entender, eu faço. E onde você não pode entrar, a minha presença vai. A minha presença entra. A minha presença vai. E aonde a medicina não pode entrar, a minha mão vai lá e faz. Onde o médico não pode operar, a minha mão vai lá e faz. Porque ao mesmo tempo que ele é grande, ele se faz com que ele habita dentro de você. Da mesma maneira que o Senhor se faz grande, Ele pode entrar lá. É câncer aonde? É câncer aonde? É nos rins. É câncer no útero, eu posso entrar lá. Mesmo a medicina não podendo. É câncer no cérebro, eu posso entrar lá e fazer a operação. É por isso que quando a gente vai orar, a gente fala para o Senhor, Senhor, usa a mão do médico, mas primeiro faça a cirurgia na cura. É por isso que quando muitos médicos vão examinar, Deus já fez a operação. Por quê? Quem tem fé vê coisas que o homem não consegue ver. Porque vê com os olhos espirituais. Antes de o médico fazer cirurgia, o Senhor já falou e fez. O Senhor já falou e fez. A mulher estéril não pode gerar. O Senhor vai me falar, pode sim, porque eu permito. Pode sim, porque mesmo a medicina dizendo não, ela vai gerar sim. Porque eu sou Deus, da minha mão está no grupo. O médico pode falar, você não vai ser mãe. O Senhor está te dizendo, você vai ser mãe sim. Você vai ser mãe sim. A medicina pode fazer com que você veja a morte, mas o Senhor está falando, eu vim trazer foi vida. E vida com abundância. E vida com abundância. Mas para pedirmos ao Senhor, a gente tem que pedir crendo que Ele fará por nós. Porque a gente não é assim, mesmo que tem incrédulos. Tem hipócritas. Não deixe que a hipocrisia faça você desacreditar no poder soberano do Senhor. Porque Ele é capaz de fazer coisas que você não pode imaginar. Quem imagina
muralhas de Jericó poderiam ser derrubadas? Quem imaginaria que o mar vermelho abrisse e ao meio e aquele povo passasse sem seco? Quem imaginaria que o Rio Jordão poderia ser aberto? Quem imaginaria que do céu viesse fogo, que do céu viesse pragas para livrar o povo dele do Egito? Quando você tem fé, quando você crê, você não faz coisas que você não consegue compreender. Os sinais acompanham aqueles que creem. É somente aqueles que creem. Mas os incrédulos não conseguem enxergar o óbvio, não conseguem enxergar o milagre feito por Jesus. Aí Jesus falou: ó, muito mais vocês farão, mas se credes em mim, se você tiver fé e crer nele, muitas coisas você fará. Quantas vezes Deus já me usou para curar pessoas? Quantas vezes Deus já me usou para tirar o enfermo do leito, o enfermo da cama? Deus tem me usado para operar milagres extraordinários. Quantas pessoas que eu já pus as minhas mãos, o Senhor já levantou da cama. Aí a Bíblia está falando, ele não vai levantar. O Senhor pega em você e fala: vai levantar sim, vai curar sim. Mas para acontecer o milagre você tem que crer. Para acontecer o milagre você tem que crer. Ah, mas eu tenho um filho que ele é impossível. Comece a ungir o teu filho, faça a campanha e entregue no quarto dele. Ah, mas não tem jeito. Comece a orar, comece a buscar, falar ao Senhor: eu não consigo dar jeito, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Faça igual eu aprendi com a pastora Raquel Lima. Chapa a mão na cabeça dele e fala: espírito do desânimo, espírito da tentação, bata em retirada, porque no corpo dele tu não fica. No corpo dele tu não fica. Ele foi separado para ser anunciador da palavra e não para ser o escravo do pecado. Ele foi separado para servir ao Senhor e não para ser escravo. Está precisando de atitude. Está precisando de atitude. Hoje as pessoas não estão tendo moral sobre os filhos. Ah, deixa o filho livre fazer o que quiser. Não deixe assim. Porque quando você dá liberdade, ele acha que ele é dono dele mesmo. Não. Você deu o nome a ele, é você que tem poder sobre ele, é você que tem autoridade sobre ele. Não deixe que ele faça o que ele quer. Coloque controle nele. Da mesma maneira que Deus puxa a tua bola quando você está saindo, ele faz, você tem que fazer isso com o teu filho. Não pode deixar ele livre. Porque quando você menos espera que está fazendo coisa errada, às vezes está lá envolvendo em grupinhos e não é do teu agrado, você fala: olha, não vai para o ambiente, mas ele está indo. Porque você está dando liberdade a ele. Você está dando liberdade a ele. Mas você está te ensinando: olha, peça a mim que eu faço por você. Tem guerras que você não vai dar conta, mas o Senhor desce e fala: eu entro nessa peleja por você. Eu entro nessa peleja por você. Mas santifica o meu nome, glorifica o meu nome. Glorifica o meu nome. Peça para ele te livrar do mal. Peça para ele te livrar da tentação. Porque dele é o poder. Para ele é a honra, para ele é a glória, para todos sempre. Amém. Quando você ora com sinceridade, o Senhor ouve as suas orações. É por isso que Jesus fala com os discípulos: olha, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé das sinagogas. Eles fazem isso por exibição, mas quando você orar, entra no teu quarto, fala no teu Pai em secreto. Jesus está ensinando a orar, mas tem muita gente que não sabe orar. E o Senhor me trouxe aqui para te ensinar a orar. Convoque ele nesta noite. Chame ele para uma conversa nessa noite. Já mais uma orar. Se você não separar, o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te introduzir passo a passo. Ele vai te introduzir passo a passo. O texto vai ensinar a orar sem se amostrar. A sua oração deve começar em oculto. Orar sem repetição e não se assemelhar aos gentios, pois fazem isso para se exibir. Eu separei um hino para louvar o Senhor nessa noite que diz assim: é intermediação. Se você tiver uma harpa, ele é 577 da harpa cristã. Se você puder cantar, cante comigo nessa noite. É assim: em perfeito
Só então hás de crer que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo você depositar no altar do Senhor e todo o teu ser Ele controlar, só então você verá que Ele cuida de você. Só então você verá o cuidado que Ele tem com você. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Na presença de Deus derramar. Se orares, porém, sem o teu coração, é impossível orar sem o coração. Você tem que orar com o coração contrito e quebrantado. Contrito e quebrantado. Falando para o Senhor, não sou digno de estar diante da tua presença, mas a tua graça me basta. A tua graça me basta. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mesmo eu estando ferido, mesmo eu estando magoado, mesmo eu estando não tratado, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar, deposite hoje seus problemas no altar do Senhor e deixe que Ele tenha o controle total da tua vida. Deixe que Ele tenha controle total das tuas escolhas e você verá o poder dele se aperfeiçoar na tua fraqueza. Esta é a palavra do Senhor nessa
nessa noite para você. E a senhora nessa oportunidade, passa para o pastor. Glória a Deus. Vamos colocar as pés, vamos orar. Sobre a bênção do Senhor. Lembramos, irmão, nosso coletivo de dezembro já está ali no vizinho, lá quem não pegou ainda, pega lá, tá? Em nome do Senhor Jesus. Lembrar também os irmãos, nós temos culto na quinta-feira. Sentimos forte com os irmãos no final de semana. No próximo sábado, nós temos a Viva Topaz ali na quadra. Todos estão convidados ou convocados para estar ali, para nós sermos edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós aprendemos como nós devemos orar. Jesus falou que tem que orar, pedir ao Pai em nome dele. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, assim será convosco. A gente ora errado, a gente está falando em nome de Jesus. Feche suas olhos, meu irmão, irmã, neste momento. Soberano de Deus, eterno Pai, te rendemos graças por tudo, Pai, que aconteceu aqui nesta noite, Senhor. O governo do Espírito, Pai, sobre cada um de nós. Muito obrigado, meus amados, porque o Senhor, Pai, tem falado conosco através do louvor, através, do Pai amado, da tua palavra, através de uma criança. Pai, muito obrigado, que a tua presença é viva em nós e através de nós. Agora, Pai, despedindo, Pai, da tua casa, do teu tempo, mas não da tua presença, porque a tua palavra confirma sobre aquele que crê, que o Senhor está conosco em todos os lugares e todos os dias da nossa vida. Agora, Pai, despede o teu povo em paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor nessa noite, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor e derrama da tua misericórdia, graça, paz e amor. Que o Senhor levante o teu rosto agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro sobre a sua vida a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento o irmão, irmã, digo você o ama em nome do Senhor Jesus. Querendo roubar minha bênção? Gabi querendo roubar minha bênção? Sai fora.